todos com a graça e a paz do Senhor, amém? De modo muito particular e pessoal, quero agradecer ao pastor Roberto, pela sua recepção tão calorosa, tão deliciosa, sua família, que nesta tarde, com tanto carinho, nos recebe neste lugar. Nós temos certeza de que este lugar foi o lugar que Deus escolheu para estarmos comemorando o nascimento de novas vidas nessa tarde. Amém? Eu quero compartilhar apenas a leitura, como também já foi descrita, em Mateus capítulo 28, verso 19 ao 20. E eu quero convidar o irmão Matias, pode ser, Matias, para fazer essa leitura. Já vou. E eu quero partilhar com vocês um pouquinho dessa palavra para a meditação nesta tarde. Amém? Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler apenas os dois versículos 19 ao 20. Os irmãos que estiverem mais próximos, ok, Matias? Faça essa leitura para nós, para que possamos acompanhar a instrução da palavra de Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o batismo, ele identifica o testemunho externo daquilo que aconteceu dentro da minha vida interior. A palavra de Deus nos mostra no livro de Romanos, capítulo 6, verso 3 ao 4. Assim, a palavra do apóstolo Paulo afirma que pela cruz, pastor Roberto, nós fomos sepultados com ele. Nós fomos sepultados em Cristo em sua morte. A palavra de Deus nos mostra que também com ele nós seremos ressuscitados. Amém, amados? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nesse texto de Romanos, particularmente, como fazemos a leitura do Evangelho de Mateus capítulo 28, verso 19 ao 20, a proposta do batismo é que vivamos uma nova vida. Não é uma vida qualquer, ou não é uma vida a qual nós estávamos acostumados a praticar, mas é uma novidade de vida. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, Deus nos chama para vivermos uma novidade de vida. Amém, amados? Amém. Jesus ensina os seus discípulos que o batismo é o primeiro passo, irmão Celso, da obediência a Deus. Se nós queremos obedecer a Deus, nós temos que praticar o batismo. É o sinal de uma nova aliança que eu faço agora, pastor Roberto, com Deus. Então o princípio da obediência é também sabedoria. Eu tenho convicção que nós nessa tarde estamos dando um passo de sabedoria na presença de Deus. Amém, amados? Diante desta palavra eu entendo que o batismo é um ato aonde eu proclamo, irmã Eli, publicamente a minha fé em Cristo Jesus. Por isso que o batismo ele é um ato público, irmão Adriano. Por isso que nós como igreja nos reunimos aqui num ato público para declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida agora. Aleluia. Agora não é mais um convite. Agora Ele é na minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Deus da minha vida. Ele é aquele que vai conduzir a minha vida. Ele é o Deus que me salvou a partir de agora. E todos os direitos que o inimigo tinha na minha vida foram agora comprados pelo sangue de Jesus. E o diabo agora não tem mais poder na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Diante desta palavra, queridos e queridas, nós não estamos fazendo aqui apenas um mergulho nas águas, irmã Grace. Nós estamos fazendo agora, nessas águas, um ato de comprometimento.
É por isso que quando vocês adentraram nesta casa e quando nós começamos a orar, logo que nós saímos lá do templo, nós estávamos orando para que Deus enviasse seus anjos pelo caminho, e eu estava sentindo profundamente a presença do Senhor dentro do meu carro. E Deus dizendo para mim: eu estou nesse negócio, eu estou com vocês, esse culto é meu, sou eu que ganhei. Se alguém merece mérito aqui, não é o pastor, não é o irmão, não é a irmã, não é a igreja metodista, é o Senhor quem merece o mérito, aleluia. Amados, porque ninguém aqui teve a coragem de dar a sua própria vida por amor de ninguém, mas Jesus teve esse amor para comigo e para com você, aleluia, queridos. Nós somos resultados, somos frutos, porque Deus me amou primeiro. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você só está aqui porque Deus te amou primeiro. Amados e amadas, a pergunta que eu quero fazer nessa tarde é esta. Veja bem, se nós queremos verdadeiramente passar a eternidade com Deus, principalmente para as pessoas que estão agora aceitando o batismo, eu quero fazer uma pergunta para vocês: com quem você deseja passar a sua eternidade? Eu vou repetir a pergunta novamente: com quem você deseja passar a sua eternidade? Eu não vim aqui fazer uma proposta de igreja para você, eu vim aqui te oferecer um plano divino para que, se Jesus voltar depois do batismo, eu e você possamos nos encontrar nesse plano da eternidade em nome de Jesus. Amados, até antes do batismo você era conhecido como um homem natural, mas depois do batismo, seja você criança, seja você adolescente, seja você jovem, seja você adulto, depois do batismo você será conhecido como um homem, como uma mulher sobrenatural. É por isso que o diabo tenta tantas vezes nos impedir a batizar. É por isso que nós fomos confrontados, pastor, porque o diabo, ele consegue aprisionar pessoas que vivem no plano natural, mas no plano sobrenatural o diabo não pode nos aprisionar, porque quando você está no plano sobrenatural, todos os demônios, todas as potestades, todas as adversidades, todos os levantes estão determinados para cair por terra, porque no plano sobrenatural Deus tem um plano também com você. Amém. Queridos, em Efésios capítulo 2, no verso de número 8 ao 9, nos explica e nos diz bem o seguinte: que a salvação é um dom de Deus. Repete comigo: a salvação é um dom de Deus. Queridos, nós só podemos receber esse dom mediante a fé. Por isso que Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Ninguém consegue, irmão Júnior, confessar a Jesus se não for mediante a fé. Por isso que eu não posso dizer assim: olha, se eu sou pai, eu tenho filhos, eu sou salvo porque aceitei Jesus. Eu não posso garantir a salvação do meu filho, porque a salvação do meu filho é independente. É ele que tem que confessar a Jesus e crer em Jesus, batizar em Jesus e acreditar que o caminho dele tem que ser com Jesus. Diante dessa palavra, nos diz que se a salvação é um dom de Deus, logo eu preciso recebê-la mediante a fé. Você precisa ter fé para crer que é salvo. Por isso que você não pode viver uma imparcialidade. Hoje eu estou bem com Deus, amanhã não estou bem com Deus. Não, você tem que viver de bem com Deus todo o tempo. Você tem que viver de bem com Deus na igreja, fora da igreja, em todo o tempo. No batismo, fora do batismo, você tem que viver de bem com Deus em todo o tempo. Amém. A palavra de Deus nos mostra que o batismo é muito sério. Por quê, pastor? Porque o batismo é sério? Porque o pecado nos separa da presença de Deus. E não quero aqui fazer com que você se assuste com o que vou dizer. Tem muita gente fora da presença de Deus.
Porque decidiu, mesmo batizada, viver em pecado. Então, amados e amadas, nós precisamos decidir viver na presença de Deus, viver com Deus, e nós não podemos aceitar que o pecado nos destitua da glória de Deus. Olha que a palavra de Deus nos ensina que uma vez que eu estava destituído da glória de Deus, pelo poder do nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus, pelo poder do batismo no nome de Jesus, eu agora, que estava destituído de Deus, eu vou estar agora constituído em Deus. Por isso é necessário, eu falo para todos vocês, é uma necessidade, você que é batizado, sentir que a glória de Deus está sobre a sua vida. A glória de Deus tem que se manifestar na sua vida. Amém. Se ela não está se manifestando, é porque alguma coisa com Deus você está vivendo errado. A glória de Deus tem que se manifestar aqui, aleluia. Aleluia. A glória de Deus, ela tem que se manifestar sobre a tua vida, aleluia. Aleluia. A glória de Deus tem que se manifestar nas águas hoje, em nome de Jesus. Aleluia. A glória de Deus tem que se manifestar no meu ministério. A glória de Deus, ela tem que ser revelada na minha vida. Se a glória de Deus não está sendo revelada, alguma coisa precisa passar novamente pelas águas, não o rebatismo, mas pelas águas do Espírito. Queridos irmãos e irmãs, por que o pastor fala tanto antes do batismo? É porque eu gosto de que os crentes tenham consciência daquilo que estão fazendo. Porque se você decidir agora batizar, é um caminho sem volta. Fala para o seu irmão, fala assim, é um caminho sem volta. Olha que a palavra de Deus diz assim, pelo que lhe é dado, lhe será cobrado. Se você ainda não se acha apto, apta, porque tem muitos crentes que batizam e não tem a consciência do batismo, não tem a responsabilidade do batismo, e desde viver uma vida de bênção, vive uma vida de maldição. Olha que a palavra de Deus nos ensina, que quando Jesus foi batizado por João Batista, pastor, a Bíblia diz assim, que ele sai das águas como um servo. Fala para o seu irmão, fala assim, Jesus saiu das águas como um servo. Olha para quem está do seu lado, diga assim, você está pronto para servir? Eu não estou falando aqui de servir apenas a Deus, estou falando de servir a igreja, servir os irmãos, servir o pastor, servir o ministério. O batismo é um compromisso de serviço. O batismo é um compromisso aonde Deus vai te cobrar coisas que muitas vezes você e eu não queremos fazer. Mas o compromisso do batismo é de serviço. Não importa aonde, pastor, não importa em que lugar, eu fui chamado para servir a Deus. Quando eu aceito o batismo, quando eu passo pelo batismo, eu estou me comprometendo a servir a Deus com o meu melhor, aleluia. Amém. E não é para servir a mim mesmo, é para servir a Deus. Amado, isso aqui é muito forte, a palavra de Deus. O que eu estou pregando aqui nessa tarde pode estar levando muita gente a refletir. Porque Deus não está falando que batismo aqui é brincadeira. Ele está dizendo assim, batismo, Nath, é uma prova que agora você vai ter daqui para frente de me servir. Servir o seu pastor, servir o seu irmão, servir a sua igreja, não importa a circunstância, você nasceu em Cristo para servir a Deus. Diante desta palavra, somente os servos de Deus podem cumprir a justiça de Deus. Repete junto comigo. Somente os servos de Deus, podem cumprir a justiça de Deus. Você quer ser justo? Sirva. É forte a palavra de hoje, não é, pastor? Essa palavra, irmão Celso, não é para qualquer pessoa, é para a gente mesmo que precisa viver uma vida de serviço na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos revela em Mateus capítulo 3, verso 13 ao 15, que somente os servos podem servir com justiça. Isso está escrito na palavra. Diante disso, queridos, nós não estamos sendo aqui batizados, vocês não estão sendo batizados para cumprir, irmã Patrícia, mais um voto. A igreja está cheia de votos. Concorda comigo, irmã Rosário?
Está cheio de crente na igreja que faz voto. Voto consciente, voto inconsciente. Votos. Batismo não é mais um voto. Batismo, na verdade, não é mais uma ocasião dentro do meu ministério. Batismo não é mais um título na igreja. Conheço muitos crentes que têm o batismo como um título. Sabia disso? Você conhece alguém? Eu conheço um monte. Ele batiza, mas porque ele quer um título. E aí ele coloca lá o certificado lá na parede da sala, ou lá no quarto, ou lá, seja onde for, no escritório. Está lá, batismo. Ele foi batizado. Mas a vida dele não é uma vida de servo, de batismo. Queridos, ser batizado não é mais apenas para chamar a atenção. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu quero me batizar agora porque eu não quero ir para o inferno. Eu falei: isso só não basta. Eu falei: porque não adianta você fazer um voto com Deus que você depois, mais tarde, não vai cumprir. Você tem que ter consciência de que você agora tem que viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Amém, amados? Diante do Senhor eu estou profetizando nessa tarde, em nome de Jesus. A Bíblia é clara e objetiva, e eu preciso ser servo de Deus aqui, para que você tenha consciência, jovem, juvenil, criança, homem e mulher, daquilo que você vai fazer. Eu já confesso logo de antemão que eu não sou daqueles pastores que rifam na hora do batismo. Quem quer? Eu não aceito isso. Eu acredito que o batismo é coisa séria na vida cristã. É doutrina da igreja. É um ministério que Jesus deixou para os seus líderes, para que eles pudessem honrar ao Senhor. E como eu disse, o batismo não é mais para chamar a atenção, mas você é batizado para se tornar livre da condenação do pecado. Aleluia. O pecado não terá mais poder sobre a sua vida. Aleluia. Enquanto você viver, o pecado não terá mais poder sobre a sua vida. Diga para o seu irmão isso aí. Fala: enquanto você viver, o pecado não terá mais poder sobre a tua vida. Você bebia, não vai beber mais. Você fumava, não vai fumar mais. Você prostituía, não prostituir mais. Você falava mal dos outros, não vai falar mal mais. Você mentia, não vai mentir mais. Você xingava, não vai xingar mais. Querido, agora Deus está deixando bem claro para a sua vida: se você quiser viver uma novidade de vida em Cristo, você precisa viver servindo a Cristo. Aleluia. Evangelho não é brincadeira. Dá um tapa no seu irmão e fala assim: evangelho não é brincadeira. Fala: evangelho é coisa séria. Aleluia. Olha para um outro irmão e diga: evangelho não é brincadeira. Fala: evangelho é coisa séria. Agora, queridos irmãos e irmãs, quando você passa pelo batismo, irmão Celso, antes, quando você não estava no batismo, você olhava para a igreja e acusava a igreja. Quando você estava fora do batismo, você dizia que os pastores eram ladrões e mentirosos. Quando você estava fora do batismo, você ridicularizava os crentes. Não era assim? Eu era assim. Mas depois que você passa pelo batismo, irmão e irmã, aí você agora, na posição de acusador, você vai ser acusado. E agora olha para o seu irmão e fala assim: você está pronto para isso? Pastor, depois que me batizei, parece que a vida se tornou mais difícil. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim: carrega a cruz, meu filho. Vai ser assim até Jesus voltar. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Quer carregar a sua cruz? Amém. Queridos irmãos e irmãs, quem recebe a Cristo recebe remissão de pecados. Então logo você também está pronto para receber o batismo do Espírito Santo. Por isso que eu ensinei lá na igreja: você só pode ser batizado pelo Espírito Santo se for primeiro batizado nas águas. Porque se você recebe o batismo, você recebe remissão de pecados. O Espírito Santo não vai fazer aliança com o pecador. Deu para entender? Você pode até receber uma visitação do Espírito Santo, mas o batismo do Espírito Santo só vem depois do selo do batismo nas águas. Jesus foi a prova disso. E até que me provem o contrário, eu ainda não vi. Diante do Senhor, eu quero explicar para vocês que o batismo que o Senhor espera que façamos nessas águas está escrito também no livro de Êxodo, capítulo 29, verso 4 ao 7. Representa também uma cerimônia sacerdotal. Queridos irmãos e irmãs,
você vai entrar nas águas nessa tarde e você vai sair das águas agora como um sacerdote ou uma sacerdotisa do Senhor. É o seu compromisso quando você sair das águas ser um pregador da palavra de Deus. Deus vai te dar um dom sacerdotal. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 29, verso 4 ao 7. Quando você batiza, por isso que eu tenho uma preocupação quando há pessoas que dizem assim: eu batizei, mas não tenho o dom da palavra. Querido, então você não recebeu o batismo de verdade. Porque toda pessoa que recebe o batismo nas águas, ele é um sacerdote, uma sacerdotisa na presença do Senhor. O seu compromisso será com a igreja. O seu compromisso será em ganhar almas para Jesus. Aleluia. Se você não tiver esse compromisso, meu irmão, minha irmã, então você só passou pelas águas, mas não recebeu o dom sacerdotal. Queridos irmãos e irmãs, a sua autoridade não virá dos homens. Sabe onde vai me limitar a nossa autoridade aqui como homem? Só quando eu te convidar para entrar nas águas. E eu creio que talvez você tenha pensado até agora: mas o pastor está falando um monte de coisa. Mas se vocês abrirem os olhos espirituais, vocês vão ver que em volta dessa piscina aqui há uma festa agora na eternidade. Há uma festa. Por isso olha para o seu irmão e fala assim: o meu Deus gosta de ouvir o meu pastor pregar. Fala, então você tem que gostar também. E se te incomoda agora, é a hora de você rever os seus conceitos. Porque na eternidade você vai ouvir Deus falar o tempo todo. Aleluia. A palavra de Deus nos revela nessa tarde, queridos irmãos e irmãs, que Deus, a minha autoridade é entrar com você com a sua testemunha nas águas. Mas quando você sair das águas, Deus será a sua autoridade. Aleluia. Por isso que Jesus disse assim, irmã Kelly: os demônios vão te submeter, as enfermidades vão ter que sair, as maldições serão quebradas, e tudo que fizerem fareis em meu nome, no nome de Jesus, porque aonde vocês estiverem, eu, Senhor, agora estarei convosco até os confins da terra. Aleluia. Deus vai estar com você no Mato Grosso, Deus vai estar com você aonde você estiver, querido, porque quando você sai das águas, o Senhor sairá com você em nome de Jesus. É o compromisso de Deus com a sua vida. Por isso que o batismo ele é importante. Amém, irmã? Amém. Diante do Senhor, eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: também que o propósito de Deus é que todos sejam batizados. Repitam comigo: o propósito de Deus é que todos sejam batizados. Nós vimos isso lá no nosso discipulado, né, irmão Clóvis? A gente aprendeu isso. É propósito de Deus. Se você ler na travessia do Mar Vermelho, a Bíblia diz assim, né, confirmado no texto de Hebreus, que o Senhor batizou a todos que passaram pela travessia do Mar Vermelho aos pés em seco. Foi um batismo por derramamento. Crianças, jovens, juvenis, homens, mulheres, adultos, todos que eram parte de Israel, a Bíblia diz isso, que foram batizados no Senhor. E eu fico impressionado, porque na realidade o projeto de salvação não é para algumas pessoas e nem poucas pessoas. O projeto de salvação, de batismo, é para todos, evangelista Vaneli. Você que vai para a África, então toma posse disso. Veja bem, queridos, pastor, como eu posso ver salvação? Encerrando essa palavra, irmão Wellington, eu aprendo uma coisa. Vale a pena você que está me escutando agora entender essa chamada, porque é a chamada do Senhor. Olha que a palavra de Deus diz assim, que o propósito, o plano dele é que todos sejam salvos. Então, igreja que batiza multidões é porque ora pela conversão de almas. Rapaz, hoje foi uma bênção. Hoje é o dia da glória do Senhor nessa igreja. Porque durante muito tempo nós ouvimos e o Senhor me revelou que havia comentários dizendo: essa igreja vai fechar, essa igreja não vai crescer, essa igreja não vai prosperar. Hoje nós estamos dando um tapa na cara do diabo, porque nós oramos durante um ano pela conversão
discipulado, pastor, vai vir crescimento, e eu tomei posse em nome de Jesus. Nós oramos pela conversão de almas, nós vamos orar por conversões de almas, nós cremos na conversão de almas. Igreja que batiza muitas almas é porque ora pela conversão de almas. Agora, preste bem atenção, Deus está colocando nomes de pessoas para você orar. Eu sou prova viva disso. Nath, você me permite dar um testemunho, uma parte? Nath frequentou durante 3 anos, lá e cá, lá no mundo e cá, porque a mãe vinha orar. Pastor, eu estou orando pela minha filha. Pastor, eu preciso da minha filha. Lembra disso? Lembra? Chorava nos meus pés e eu chorava com ela. A Nath vai vir, Deus tem promessa. Mas quando, pastor? Deus tem promessa. Ela aceitou o chamado de acompanhar o pastor para cá. Lembra disso, Alexandre? Deus abençoou, ela veio e ela continuou orando. Eu disse, Deus vai te dar a sua filha de volta em nome de Jesus. Pastor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu disse, continua orando, continua orando. Há uns 2 meses atrás, estou arrepiado, vem Nath tirar férias em Várzea Grande. Falei para Nath, falei para Deus tem um plano, mulher valente e corajosa. Deus vai te dar a sua filha por honra nesse ano ainda em nome de Jesus. Nath entra na igreja, é impactada pelo poder do Espírito Santo. E hoje eu tenho a honra, a alegria, o meu melhor presente. 4 anos de espera, Nath, orando por você. Mas serão os 4 melhores minutos da minha vida poder te batizar hoje, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Deus nunca desiste. Deus nunca desiste. Nós temos orado, pastor Roberto, por essa cidade. Amém. Nós temos orado pelas vidas que estão morando em volta da nossa igreja. Querido, a obra de Deus não vai parar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu sei que vocês estão ansiosos pelo batismo, mas o batismo não me torna apenas membro da igreja. Repete comigo, o batismo não me torna apenas membro da igreja. Fala para o seu irmão, o batismo te torna membro do corpo de Cristo. Pai, vocês vão acabar fazendo eu chorar aqui. Eu estou segurando, estou com nó na garganta, porque eu estou vendo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Tantas vezes pensaram que a gente tinha que desistir de vocês. Não vai dar certo, pastor. Encontrei o Matias na rua, perdido. Ninguém dava valor para ele. Disse, Jesus ama você. Lembra disso, Matias? Arthur, esse cara doido aí que chegou na igreja, maluco, beleza. Eu prefiro ficar com beleza. Vejo lá na missão, lá em Lucas do Rio Verde, agitando o louvor da igreja. Falei, Deus, obrigado, porque uma igreja que ora por almas batiza vidas. Amados, eu quero dizer aos candidatos nessa tarde que Deus não está preocupado com quantidade, mas sim com a qualidade. Eu estou alegre nessa tarde aqui de dizer, pastor, que eu tenho a alegria de te apresentar ao Senhor e à sua família. Que eu estou sendo privilegiado por Deus, porque eu tenho aqui ao meu redor líderes de qualidade. Deus nos chamou para estarmos no caminho dele. Se Jesus voltar agora, certamente a nossa vida será salva. Porque eu não sou apenas um convencido, eu tenho um caráter de um convertido. Eu sou um crente de verdade. E eu encerro essa palavra lendo Atos de 22, verso 16, que diz assim: E agora,
Por que demoras? Olha para o seu irmão e fala assim: por que demoras? Por que demoras? Olha para o outro irmão e fala: por que tanto demoras? Tá bom. Está em Atos capítulo 22, verso 16, que diz assim: então levanta-te, recebe o batismo, lava-te dos teus pecados, invocando o nome do teu Deus. Glória a Deus. Queridos, vocês vieram aqui porque já são convertidos em Cristo. Vocês vieram aqui não para receber a salvação, porque já estão salvos em Cristo Jesus, mas vieram aqui para receber a vocação do batismo, porque Deus ainda tem o melhor para vocês. A água significa a autoridade que nos divide entre a vida de escravo e uma vida de liberdade. Júnior, o teste começa agora. Olha para as pessoas que vão se batizar aí, pessoal. Olha, diga assim: o teste começa agora. Olha para uma outra pessoa que vai batizar e fala assim: o teste vai começar agora. O teste vai começar agora. Você acha que você passou, irmão, irmã, por todos os testes? Não é nada. Isso não é nada. O teste vai começar a partir de agora. Então, pelo poder que Deus me outorgou, e disse que se o teste vai começar agora, então a partir de agora, toma posse, incorpore, seja possuído do reino e do poder de Deus sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Batizar é nascer de novo, é transformar a vida, uma vida de derrota numa vida de testemunho de vitória em nome de Jesus. É saber que antes você era o acusador, você pode até ter sido o perseguidor, mas a partir de agora você será chamado de servo do Deus vivo em nome de Jesus. Vocês nessa noite, ou melhor, nesse início, né, de noite, final de tarde, eu quero perguntar às pessoas que irão se batizar: vocês estão prontos para dar a sua vida por Jesus? Agora chegou a hora. Vocês estão prontos para dar a sua vida por Jesus? Então é momento da gente agora dar as nossas mãos. Vamos sentir um pouquinho mais da unção sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.